fator humano ele é decisivo hoje dentro das empresas. E as empresas elas têm tido a consciência dessa relação. Apesar de todo o desenvolvimento, apesar de toda a tecnologia que hoje está aí à nossa disposição, eu diria o seguinte, que dentro do contexto é importantíssima a qualificação profissional, o desenvolvimento desse profissional. E ele tem que focar, e ele tem que pensar isso não numa situação imediata, mas uma situação de longo prazo. Quando se fala em termos de gerente, a grande maioria hoje dos gerentes que formam ou que fazem parte desse setor são profissionais que normalmente foram aproveitados, mas não se desenvolveram, não foram desenvolvidos por essas empresas para que eles pudessem executar as suas atividades. O gerente ele precisa gerenciar uma série de aspectos nessa relação entre a empresa, profissionais, clientes. Por isso que cada vez mais se faz necessário também dentro do setor óptico formar profissionais em nível superior para que eles possam atuar gerencialmente. O que é que eu observo hoje? É que não há uma renovação. A grande maioria das empresas hoje no setor, elas se utilizam de profissionais que, de uma certa forma, têm um histórico, eu diria, não muito de resultado. Nós precisamos também de pessoas que pensem a longo prazo e pensem como conseguir executar ou como conseguir trazer o resultado que aquela empresa espera. Eu não acredito que o profissional de vendas hoje, o representante de vendas atualmente no setor óptico, ele seja comprometido com aquilo que ele faz. Ele é pura e simplesmente comprometido com o seu resultado, e o seu resultado de curtíssimo prazo. Tá? Ele atua, ele vende e ele já se preocupa exatamente com aquilo que ele vai receber. O representante comercial no setor, ele não planeja, ele não desenvolve, ele não cria situações de relacionamento profissional com esse mercado. Por isso que você tem hoje uma carência muito grande. As empresas buscam novos profissionais, mas ao mesmo tempo elas erram por não querer investir nesses novos profissionais, no desenvolvimento de tantos outros que aí têm disponibilizados no mercado. Então você se depara hoje com eu diria, com uma caixa de representantes que aí estão há muito tempo e que ainda pensam, certo, como carregadores de mostruário, aqueles que vão, sentam no cliente, tiram seus pedidos e vão embora. Tá? Mas a relação profissional por si só não existe. Por quê? Porque da mesma forma essas pessoas quando começaram, eles começaram atuando pura e simplesmente para suprir lacunas. Eles não se prepararam. E os poucos que se desenvolveram estão em atividades diferentes. Então, durante 15, 16 dias, eu fui, a convite de uma empresa, eu fui fazer uma análise, uma avaliação, um estudo do mercado e dos impactos eu diria, desse mercado gigantesco que é a China e o que isso pode nos trazer de benefício ou de malefício. Eu diria a vocês o seguinte, tá? Hoje, o setor óptico, ele precisa muito, muito mesmo se profissionalizar em todos os aspectos. As empresas distribuidoras precisam mudar a sua relação com o mercado consumidor, com o cliente. A abiótica, as associações estaduais, elas precisam atuar de maneira conjunta para que eles possam fomentar esse desenvolvimento. E o varejo por si só, ele precisa também se profissionalizar. Não existirá no futuro o pequeno, médio ou grande cliente. Existirá quem tem o poder, quem tem poder de compra e venda. É essa relação que eu enxergo. E eu digo mais, olha só, o setor óptico hoje, se eu considerar aquilo que eu vi na China, eu diria a vocês o seguinte, o setor óptico brasileiro, a indústria óptica brasileira, ela não existe. Tá? Existe sim o mercado óptico, que é formado por varejo, é formado por distribuidores e é formado por uma gama de profissionais. Tá? Ao mesmo tempo, isso aí nos mostra o seguinte, os chineses estão aí num processo de transformação, numa agressividade muito grande em termos de desenvolvimento. E eles vão chegar com muita força. Tá? E isso é importante se observar para o nosso futuro.